Bom dia a todos. Continuando aqui a nossa explanação acerca dos principais erros de movimentação dos processos cíveis, o próximo ponto a ser tratado diz respeito ao cancelamento da distribuição. O cancelamento da distribuição, em regra, é um ato administrativo, ou seja, que deveria ser realizado pelo próprio cartório. Ou seja, distribuída a demanda e visto que observado que a parte não requereu pedido de justiça gratuita, muito menos recolheu as custas processuais, o servidor responsável pela distribuição deveria intimar a parte para proceder ao seu recolhimento e, caso não houvesse o recolhimento no prazo de 15 dias, ele cancelaria a distribuição, ou seja, o processo sequer passaria nas mãos do magistrado. Entretanto, com o advento do PJE, a distribuição sendo realizada pelo próprio advogado, no caso do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim que o processo é distribuído, ele passa diretamente para o perfil do magistrado, cai numa caixinha denominada apreciar custas processuais. Então, o procedimento de cancelamento das custas foi judicializado, embora não ocorra a triangulação processual, ou seja, antes do recolhimento das custas, por conta do indeferimento da justiça gratuita, ou porque a parte não requereu a isenção das custas processuais, o que vai ocorrer? O juiz vai prolatar uma sentença de extinção do processo por indeferimento da petição inicial ou mesmo por ausência de pressuposto processual. Aqui está a importância. Pela nossa sistemática, ou seja, a sistemática adotada, não há necessidade de prolação de uma sentença extinguindo esse processo. Se, por acaso, o juiz prolatar uma decisão cancelando a distribuição, que há essa movimentação aqui no PJE, decisão, cancelamento da distribuição, o processo vai ficar pendente para fins da meta 2. Mesmo que o processo esteja arquivado, como não houve uma movimentação de sentença, essa movimentação aqui que eu mostrei aos senhores, ela não vai ter o condão de baixar o processo da meta 2. Então, nessas hipóteses, a doutrina, a jurisprudência do próprio STJ entende que o ato processual que determina o cancelamento da distribuição, nesses casos, se trata de uma sentença. Então, há necessidade de colocação de um movimento de sentença, ou seja, extinção, sem resolução do mérito, extinção. Pode ser o caso de indeferimento da inicial, a depender do entendimento do colega, ou de ausência de pressuposto processual. Então, o que a gente indica é lançar a dupla movimentação, ou seja, a movimentação de sentença para o sistema lei, que aquele processo foi sentenciado,
ou indeferimento da petição inicial, ou a ausência de pressupostos processuais, cumulado, certo? Com a movimentação de decisão, cancelamento da distribuição, 83. Tem que cumular os dois movimentos. Por quê? O sistema, se você lançar só o cancelamento da distribuição e o processo for arquivado, vai ficar constando na meta como processo baixado e pendente, certo? Essa, sim, seria a observação que a gente faria acerca desse outro problema que foi identificado em várias hipóteses pela coordenadoria. Um bom dia a todos e até mais.